Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês, por aqui tá tudo ótimo. Deixa eu me apresentar, que finalmente vocês estão me conhecendo. Eu sou a Karine, faço parte da monitoria online de MTC junto com a Carmen Verusca, né? E essa é a minha primeira aula com vocês, minha primeira gravada, né? Porque nos bastidores estou sempre lá, tá? E hoje nós vamos falar sobre os 5 elementos, né? Então, ao longo dessas últimas 4 aulas, a gente conversou um pouquinho sobre o Tao, o Yin Yang, né? Passamos a conhecer o Qi um pouco mais e as suas transformações, né? E nós já demos uma pincelada um pouquinho nos 5 elementos, né? Na importância que isso tem junto com o Yin Yang, tá? De fato, os 5 elementos, assim como o Yin Yang, está na essência da medicina chinesa, né? Os primeiros documentos, eles datam de mais de 1000 anos antes de Cristo, né, na dinastia Zhou, junto com o Yin Yang, tá? Apresentou assim em alta popularidade, né, nessa dinastia e baixa popularidade também em outras sequentes, né? No período dos Estados Guerreiros, né, que data de 221 a 476 a.C., que ele foi extremamente popular, foi a primeira vez que eles aplicaram na medicina mesmo, na astrologia, no calendário, na política, na música, enfim, em tudo, né? E no clássico da medicina interna, né, do Imperador Amarelo, que é esse livro que se fala muito, realmente ele é muito conceituado na medicina chinesa, eu vou deixar a referência deles para vocês aqui, ele é um fator central. Justamente esse livro se faz tão famoso justamente por conta dos 5 elementos, tá certo? A partir da teoria dos 5 elementos é que a medicina na China passou a ser mais naturalista e deixou um pouco o xamanismo, né? Então, deixou um pouco de acreditar que a doença ela é causada por espíritos malévolos e passou a olhar mais para a natureza, ver a interação dos elementos na natureza e trazer isso para a doença, né? Verificando mais que é a partir do estilo de vida das pessoas que as doenças podem aparecer, né? E não mais por conta da questão dos espíritos. Então, considera-se um salto histórico aí na medicina na China a partir dos 5 elementos. Bom, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de 5 elementos e 5 movimentos. Por que chama de 5 movimentos e não elementos? Então, vamos explicar um pouquinho. O termo em chinês de 5 elementos chama Wu Xing. Wu é 5 e Xing não é traduzido como elemento, né? A tradução mais aproximada dele é realmente movimento, processo, conduzir, né? Então, assim, existem alguns autores que consideram que o termo 5 elementos não é correto porque dá a ideia de estática, né? E que não corresponde à tradução correta na China, né? Porém, alguns autores hoje, por exemplo, o Maciossia, né, que é um autor bastante conceituado e que trouxe muito do conhecimento da medicina chinesa para o Ocidente, ele considera que dá sim para a gente usar esse termo 5 elementos, pensando até nos filósofos gregos, né, nessa associação com os filósofos gregos, que diziam que os elementos eles não são estáticos, né? Os elementos eles têm essa fluidez, têm essa dinâmica, né? Eles estão em constante transformação, que é justamente o que os chineses quiseram dizer com o Wuxing, né? Que é essa constante transformações que tem dos 5 movimentos ou 5 elementos. Então, aqui nós vamos ainda continuar usando 5 elementos, tá? Eventualmente a gente pode falar 5 movimentos, mas para todo mundo entender que é a mesma coisa, mas da onde que surgiu isso, tá certo? Bom, qual que é a natureza desses 5 elementos, né? Essa natureza ela pode ser descrita de 4 formas, né? Que eles são 5 processos da natureza, então sempre aquele processo de transformação da natureza, 5 qualidades dos fenômenos naturais, então ainda remetendo à natureza, tá? 5 fases de um ciclo, né? A gente vai conseguir ver muito bem isso quando eu falar das estações do ano, tá certo? E 5 possibilidades de mudança dos fenômenos. Então, tudo remete à transformação, tudo remete a movimento, tá certo?
Então, quem são esses 5 elementos? Né? Então, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Né? A gente colocou aqui no slide para vocês visualizarem ele e visualizarem até a ordem que eles são colocados nessa ordem mesmo que eu falei, tá certo? E considera-se que eles são as transformações yin yang. Então, quando a gente aprendeu yin yang, que yin yang está em tudo. Portanto, quando a gente fala que são 5 movimentos da natureza, são transformações da natureza, nada mais é que a gente está falando das transformações do yin e do yang, certo? Sempre pensando no cheio, no vazio, no alto, no baixo, na expansão e na contração, tá certo? Sempre pensando no yin e no yang, tá? Por que são esses 5 elementos? Né? Porque considera-se que eles completam tudo que a gente consegue imaginar dentro da natureza. Então, por exemplo, a água, ela tem um movimento de descer. Tá? Já o fogo tem um movimento de subir. Né? A madeira, ela expande, o metal contrai e a terra, ela faz o movimento da neutralidade. Né? Ele mantém tudo no lugar, tá certo? Então, assim, no livro Shang Shu, que foi escrito na dinastia Zhou, né, naquela que eu falei lá no começo, que foi dos primeiros escritos sobre os 5 elementos, ele faz uma afirmação que eu vou ler aqui para vocês. Os 5 elementos são água, fogo, madeira, metal e terra. A água umidifica e desce. O fogo queima para cima. A madeira pode ser dobrada e retificada. O metal pode ser moldado e endurecido. A terra permite semear, cultivar e colher. Aquilo que embebe e desce, a água, é salgado. O que queima para cima, o fogo, é amargo. O que pode ser dobrado e retificado, a madeira, é ácido. O que pode ser moldado e endurecido, o metal, é picante. O que permite semear e colher, a terra, é doce. Então, a gente consegue visualizar nessa afirmação que cada elemento tem a sua qualidade particular, tem uma natureza específica e eles se complementam, certo? Essa mandala que a gente usa para representar, né, hoje os 5 elementos, né, nem sempre foi dessa forma. Tá? Antigamente se utilizava a terra na região central, porque ela representa justamente essa estabilidade, como eu falei anteriormente, né? Que cada um representa um movimento, certo? Lembra que eu falei da expansão, da contração, da subida, da descida, né? E a terra representa essa estabilidade. Portanto, naturalmente, eles pensavam que ela poderia ficar na região central. De fato, ela realmente é o lugar dela. Mas, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho das relações que os 5 elementos fazem entre si. E aí é mais prático realmente a gente colocar ela nessa roda, né? Colocar ela nessa mandala para ser mais visual, tá certo? Agora, pensando nessa centralidade da Terra, a gente consegue visualizar as 4 estações do ano. Como eu falei anteriormente, né? Os chineses utilizavam para tudo na sua vida, né? Então, para a questão da medicina, para a astrologia, até na política, eles utilizavam, né? Chegaram algum tempo a utilizar isso lá atrás, né? Mas dos fenômenos naturais, né, é o que a gente mais consegue ver como isso funciona, tá? Então, em relação às 4 estações do ano, a gente tem que a madeira, então, corresponde à primavera e representa o nascimento. O fogo corresponde ao verão e representa o crescimento. O metal corresponde ao outono e representa a colheita. E já a água, que corresponde ao inverno, representa o armazenamento. Bom, então, qual é o papel da Terra nisso, né? É o papel central, né? De atuar na transformação de cada estação em outra. Né? Então, antes se acreditava que a Terra ela entrava naquele verão mais forte, né? Inclusive ela fica depois do fogo, né? Entre o fogo e o metal.
né? Mas hoje a gente, colocando ela nesse papel central, né, que é onde originalmente ela está, né, ela atua diretamente em toda a transformação de uma estação para outra, né? Então, correspondendo sim a esse papel central que a Terra tem, tá? Bom, então, como eu disse, os 5 elementos eles têm inter-relações entre eles, tem transformações entre eles, né? Que é até por isso que a gente coloca a Terra ali na roda, né? E não mais naquela região central, justamente para a gente conseguir entender melhor como que funcionam essas relações. Existem várias relações, né? Assim, em torno de 9 relações que a gente consegue falar, mas em torno de 36 combinações diferentes, né, que se pode fazer com esses 5 elementos. Porém, 5 delas são principais, né, para a gente conseguir entender melhor esse funcionamento e até para a nossa atuação, tá, na medicina tradicional chinesa. Essas relações são o ciclo cosmológico, o ciclo de geração, de controle e 2 ciclos que a gente considera como desequilíbrio, que são os ciclos de dominância e de contradominância. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. O ciclo cosmológico. O que significa esse ciclo? Os elementos, eles foram estudados e concebidos numa ordem, né? Inclusive, essa ordem ela se mantém até hoje. E a ordem é água, fogo, madeira, metal e terra. Prestar bem atenção que essa ordem não é a ordem que a gente coloca elas um do lado da outra, né? Então a gente não consegue seguir certinho, tá, na mandala, mas é essa ordem que eles foram concebidos, que os elementos foram concebidos. Se a gente dá um número para cada um deles, né, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E tem esses 5 números, e a gente conseguir ainda acrescentando 5 em cada um, então seria 6, 7, 8, 9, 10. Esses números, né, de 1 a 5 e depois de 6 a 10, são representativos daquele elemento. Eu vou colocar aqui do lado no slide para vocês visualizarem um pouquinho melhor, que falando fica um pouco confuso, né, como seria isso. Mas isso faz parte da numerologia desses elementos. E a gente vai falar um pouquinho mais dele nas próximas aulas, quando a gente for destrinchar cada elemento, um por um, todas as suas características, para vocês entenderem qual que é a importância desse ciclo cosmológico. Mas ele é bem estudado e importante para a nossa prática clínica, tá certo? Então, quando a gente for lá fazer as correspondências, né, das características de cada elemento, né, e com cada elemento, esse número não aparece, e a gente vai falar, por que esse número está aqui? Mas ele é importante para a gente conseguir visualizar até essa importância dos elementos no nosso corpo, da sequência de importância dos elementos dentro do nosso corpo, né? Eles falavam muito disso. Então, por exemplo, só um exemplo, assim, a água, que é o número 1, né, ele vai estar representado pelo órgão rim, que, né, dentro da acupuntura, dentro da medicina chinesa, é um dos principais órgãos do nosso corpo, né? E assim, até a gente falou lá sobre o Jing, né? E falando lá do Qi ancestral, então que está tudo armazenado ali no rim. Então, essa sequência numérica, ela tem importância até para a gente pensar um pouco da prática clínica, pensando nisso dos órgãos, que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Que nós vamos destrinchar cada um dos elementos certinho, tá bom? O ciclo de geração. Então, vamos para os 2 principais ciclos, o ciclo de geração e o ciclo de controle. O ciclo de geração, que é o Sheng, o que ele fala? Que cada elemento gera outro. Então, vamos lá. A madeira, pensando de novo na mandala, a madeira gera fogo, o fogo gera terra, a terra gera metal e o metal gera água e a água gera madeira, certo? Isso quer dizer que todo elemento gera o outro e é gerado por seu antecessor, tá certo? E isso que faz a gente falar de, a madeira é mãe do fogo, né? Ou até mesmo a madeira é a avó da terra, né? Isso vocês vão ouvir bastante, que a gente utiliza bastante essa nomenclatura, né? Para dar uma aproximada um pouquinho da nossa realidade aí, tá? Este ciclo, junto com o ciclo de controle,
né? O que é o ciclo de controle? Pensando que um elemento gera outro, mas também ele é controlado por um terceiro elemento aí. Então, o que a gente tem? Olhando aqui na figura que está aqui, né, do nosso lado, aqui do meu lado aqui no slide. A gente tem que a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal, que por vezes controla a madeira. Certo? Esses dois ciclos, geração e controle, são importantes para a gente manter uma autorregulação. Então, por quê? Vamos olhar um pouquinho para essa mandala que está aqui do meu lado. Vamos começar lá pela madeira, verdinho. Então, a madeira queima no fogo, a madeira gera fogo, né? Ela queima no fogo, mas ela enfraquece a terra. Então, a madeira gera o fogo, né? Ela queima no fogo, mas ela controla a terra, certo? Ela enfraquece a terra. O fogo cria a terra através das cinzas, certo? Mas ela funde o metal, que é quem ela controla. A terra, ela contém o metal, né? Ela gera o metal, mas ela absorve a água, né? Controlado pela terra. O metal produz a água através da condensação, porém ela corta a madeira. A água, por sua vez, ajuda a madeira a crescer, né? Mas ela apaga o fogo. Então, fechando esse ciclo, certo? De geração e controle. Essa autorregulação, ela é muito importante para que nenhum elemento se sobressaia sobre o outro, né? Gerando os desequilíbrios. A gente for remeter, né, ao nosso corpo, gerando desequilíbrios internos no nosso corpo, né? E aí, o que acontece quando há esse desequilíbrio? Que a gente pode acontecer, né, de duas maneiras, que é através do ciclo de dominância ou o ciclo de contradominância. O que são esses ciclos? O ciclo de dominância, ele é representado pelo mesmo ciclo de controle, porém quer dizer que o elemento está controlando demais aquele outro. Então a madeira, ela não está fazendo um controle legal ali da terra, ela está controlando demais a terra, de forma que a terra diminui um pouquinho sua ação e a madeira se sobressai. Isso é o ciclo de dominância. E aí, o que é o de contradominância? É quando acontece ao contrário. A madeira está controlando tão pouco a terra que acontece da terra começar a controlar a madeira. Ou seja, faz ao contrário do ciclo natural, que seria o de controle, né? Então, vamos lá. Ciclo de geração e ciclo de controle são ciclos naturais. São ciclos reguladores dos elementos. Ciclo de dominância e contradominância são ciclos que a gente chama de patológico, quando há desequilíbrio entre os elementos, um fica mais forte do que o outro, um se sobressai sobre o outro. O ciclo de dominância da mesma linha do controle e o ciclo de contradominância, assim como o nome já fala, ao contrário do ciclo de controle, tá certo? Ficou claro, gente, essa questão do ciclo? Se não ficar, escrevam pra gente, certo? Tirem suas dúvidas, a gente explica melhor, deixa aqui escrito um pouquinho mais para baixo para vocês melhor, tá certo? Bom, como eu falei, cada elemento, ele apresenta características próprias, faz as suas correspondências próprias, interagem, porém tem também a sua linha específica. E por isso que a gente resolveu ter uma aula sobre cada elemento. Porque assim, essa aula 5 elementos é uma aula pesada, ela é uma aula bem extensa, mas ela é muito importante. Junto com o Yin e Yang, né, os 5 elementos são a base do nosso diagnóstico em acupuntura, do nosso diagnóstico em medicina chinesa. Então, por isso que a gente quer tanto fazer uma aula mais completa, né, assim, falar tudo realmente de cada elemento, a sua correspondência com os órgãos e vísceras do corpo, as suas correspondências com todas as outras características do ser humano, tá certo? Então, nas próximas 5 aulas, nós vamos ter certinho essas correspondências e características de cada elemento para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, entrem no nosso site, né?
a gente deixou a aula ali certinho, a aula para complementar esse vídeo, né, e vice-versa, tá certo? Não esqueça de ativar aqui as notificações, tá certo? Nos sigam nas redes sociais, nas mídias. Então nós ficamos por aqui, certo? Não se esqueça, todas as terças no nosso canal, certo? E no nosso site, aula nova, toda terça-feira, tá certo? Vamos ficando por aqui então, eu e Carmen. Até logo, até a próxima aula. Tchau, tchau.